Bom dia, família. Feliz quarta-feira para você. Bem-vindo ao nosso devocional dessa manhã. Hoje, quarta-feira, estamos ainda vivendo e lembrando tudo que Deus fez nesse fim de semana passado, né? E segunda-feira à noite também, na nossa conferência de inauguração da Casa Nova. Foi um tempo incrível na presença de Deus. Espero que você tenha podido viver esses dias junto com a gente. Hoje é terça-feira, eu estou gravando esse devocional previamente, porque eu estou prestes a sair para um tempo de descanso, né, de 24 horas aí, vou dar uma fugidinha, mas hoje ainda estão chegando recados, mensagens e testemunhos daquilo que Deus fez especificamente na segunda-feira à noite, após a ministração e a oração e o testemunho dado pelo pastor Éder a respeito de cura. Se você ficou ali para o fim, talvez você tenha visto que mais de 10 pessoas levantaram as mãos dizendo que haviam recebido cura ou uma melhoria significativa da sua condição de coluna durante o tempo de oração. Quem ficou um pouquinho mais tarde viu um irmão da nossa igreja testemunhando que ele tinha o mesmo diagnóstico especificamente do Éder, do pastor Éder, e com as colunas lá, aquelas L2, L3, eu não entendo bem disso, mas tinha o mesmo diagnóstico e recebeu a cura. Isso aconteceu já publicamente, a gente fez isso público ali no final do culto, mas muita gente já tinha ido embora. E hoje de manhã recebi mais um testemunho de uma irmã que também enviou inclusive o laudo médico citando a condição que ela tinha. Há mais de 3 anos ela sofria com dores na coluna, dificuldade para levantar, muito similar ao que o pastor Éder falou, né? Até para levantar da cama era um processo. E ela voltou para casa depois da segunda-feira, já com uma melhoria significativa na coluna, foi dormir pensando. Ela tinha limpado uma casa o dia todo, tinha carpido um terreno, veio para o culto de inauguração, ficou 3 horas em pé. Ela falou, cara, hoje eu não vou dormir bem, né? E ela dormiu como nunca e acordou sem dor. E nós louvamos a Deus por isso, né? Por aquilo que Deus tem feito no nosso meio, aquilo que Deus tem nos dado a presenciar e pelo cumprimento da promessa de Deus, que nos foi dada mais de 1 ano atrás, de que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E nós temos visto isso se cumprir nesse fim de semana, desde sábado, domingo, no empoderamento que a gente passou ali no túnel de oração, e ontem com tantas curas acontecendo. E eu louvo a Deus por aquilo que está acontecendo. Eu quero partilhar isso com você, porque é importante que a gente ouça essas histórias. É importante que a gente saiba daquilo que de fato está acontecendo e possa, né, fazer parte dessa construção. E você ouvir esse testemunho desperta fé em nós, desperta ousadia em nós, desperta coragem em nós. E eu queria compartilhar isso com você, para você ficar por dentro daquilo que rolou, daquilo que Deus tem feito no nosso meio. Nós louvamos a Deus demais por isso. Então, que fique aí como um testemunho para você, como um encorajamento para o seu dia, né? E um lembrete de tudo aquilo que Deus tem feito e está fazendo aqui no nosso meio, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre perdendo para ganhar, perdendo para ganhar, é o nosso tema de hoje. Eu quero ler contigo Tiago capítulo 4, versículo 10, Tiago capítulo 4, versículo 10, é o nosso texto de hoje. Nós vamos falar sobre um princípio do reino de Deus, falando em coisas que Deus faz. Existe um princípio do reino de Deus que é exemplificado nesse versículo e se aplica às nossas vidas em geral. Eu quero ler contigo Tiago capítulo 4, versículo 10. Um bom dia aí para todos vocês que estão com a gente. Não vou dar um bom dia especificamente porque estou previamente gravando esse vídeo, no meu tempo de descanso aqui. Mas vamos lá para Tiago capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Olha que interessante aqui. Humilhem-se diante do Senhor, Ele exaltará. Qual que é o nosso papel nessa história?
humilhem-se. Nosso papel é a gente se humilhar diante do Senhor. E qual que é o papel de Deus? Ele os exaltará. Esse princípio é um princípio quase que oposto ao princípio, ao padrão natural humano de se viver. Normalmente a gente procura se exaltar, né? Não, eu quero que a turma saiba como eu fiz, o quanto eu faço e quem eu sou e o que eu tenho, a gente quer se exaltar. E a Bíblia vai na contramão disso, diz que não, é o oposto. Você se humilha diante do Senhor. E no tempo certo, outros versículos dizem no tempo certo, né? Ele vai te exaltar. O reino de Deus, ele não funciona como o reino natural, como o mundo natural. A gente precisa entender isso. O reino de Deus é, na maioria dos casos, um reino de cabeça para baixo. Ele é, muitas vezes, oposto daquilo que a gente imagina. Por isso que Paulo diz que quando eu sou fraco é que eu sou forte, né? A Bíblia diz que quando nós somos pobres é que nós somos ricos. Jesus, no seu maior sermão, maior e melhor sermão já pregado na história da humanidade, ele diz assim: bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados, sortudos, agraciados são os pobres de espírito, agraciados são os que choram. Você fala, o quê? Quem é pobre de espírito, quem chora? Quem tem fome e sede de justiça é abençoado. Quê? Como assim? O reino dos céus é um reino de cabeça para baixo. Porque o pobre de espírito é aquele que sabe que precisa de Deus. E ele é abençoado, sabe por quê? Porque ele teve a capacidade de reconhecer a sua necessidade de Deus. E em reconhecer sua necessidade de Deus, ele tem um encontro com ele. John Piper diz que não é difícil hoje você fazer com que uma pessoa seja salva por Jesus. Não é difícil. A pessoa ser salva por Jesus é gratuito. É um presente de Deus, é um dom gratuito de Deus. Não é difícil a pessoa ser salva. Difícil, John Piper diz isso, é você fazer a pessoa entender que ela é perdida. Porque só precisa ser salvo quem está perdido. O problema não é a pessoa ser salva, o problema é a pessoa entender: eu estou perdido sem Jesus. A partir do momento que a pessoa entendeu que ela é perdida sem Jesus, ser salvo é aqui, ó, 2 toques. Então o reino dos céus, ele é um reino de cabeça para baixo, ele não funciona como a gente vive aqui na terra. Na cultura do céu, quando você perde, você ganha. Na cultura do céu, quando você perde, você ganha. E o fato é que, para a gente acessar novas realidades em Deus, nós precisamos passar também por esse antagonismo, essa mudança de paradigma de achar que a gente está perdendo para poder ganhar no final. Para acessar novas realidades em Deus, nós precisamos encarar momentos onde tudo dentro de nós vai dizer: cara, eu estou perdendo, vai dar errado. Não é assim, a gente achar que a gente está perdendo para poder ganhar no final. Quer ver um exemplo? Lembra de Jesus na cruz? Então todo mundo esperava que Jesus fosse se tornar um rei político. Ele vai pegar os discípulos dele, ele vai invadir Jerusalém, ele vai botar para fora o exército romano, e ele vai reinar como rei em Jerusalém. Cara, uma semana antes dele ser morto, ele entra em Jerusalém montado num jumento, todo mundo coloca palmeiras e roupa na frente dele para ele poder passar, e dizem: bendito é o que vem em nome do Senhor, e eles acham: cara, agora ele vai reinar. Uma semana depois, Jesus está pendurado numa cruz morrendo. Aos olhos humanos, falaram: cara, deu ruim. Deu ruim. A gente achava, até falaram isso, a gente achava que ele era o rei dos judeus. A gente achava que ele ia reinar, a gente achava que agora ia, mas, cara, deu ruim. Os discípulos dele, todos fugiram, condenado como criminoso, pregado numa cruz ao lado de 2 ladrões. Nem se defender, não se defendeu. E deu ruim. Aos olhos humanos parecia que todo o plano tinha dado errado e que Jesus tinha sido derrotado pelo exército romano, ou pelos romanos, que acabou que foi pressão dos judeus, mas passou por Pôncio Pilatos, que era um
um romano, que lavou as mãos, né? Parecia que o povo que Jesus tinha vindo para derrotar acabou derrotando ele. Mas isso aos olhos humanos. Aos olhos de Deus e na economia do reino, a morte de Jesus, que parecia ser uma derrota, foi a maior vitória dele. Você entende isso? Aos olhos do reino, aos olhos de Deus, a morte de Jesus, que aos olhos humanos parecia, morreu, deu ruim. Aos olhos de Deus, e agora a gente entende, deu boa. Ele morreu, deu boa. E no morrer ele não estava perdendo nada, ele estava dando a sua vida em resgate por muitos, inclusive a mim e a você. Por isso esse versículo que diz, humilhem-se diante do Senhor, Ele exaltará, é tão importante para nós. Perdendo para ganhar. Por quê? Porque o significado aqui de humilhem-se, nesse texto, tenha uma opinião modesta de si mesmo. Tenha uma opinião modesta de si mesmo. Enxergue-se com os olhos corretos e seja modesto, porque provavelmente a leitura mais sincera que você fizer de si mesmo já é um pouquinho mais exaltado do que deveria ser. Ter uma opinião modesta de si mesmo. E é realmente nos apresentando diante de Deus, com a realidade daquilo que nós somos, sem máscara, sem falsidade, sem maquiagem. Essa é a ideia da gente se humilhar. Porque diante de Deus a gente precisa ser honesto e reconhecer que a gente ainda tem um monte de falhas e coisas que a gente está trabalhando e coisas que Deus precisa trabalhar em nós, porque senão nós estamos perdidos. Uma pessoa uma vez falou assim, se você não sabe como orar, você tem dificuldade de orar e passar mais do que 2, 3 minutos orando, você ora 2 minutos, acabou o assunto, você não sabe mais o que orar e você fica perdido. Esse cara falou assim, começa a confessar seus pecados. Comece a confessar seus pecados honestamente, sinceramente. Comece a listar os seus pecados em oração diante de Deus e confessar eles como erros. E você vai ver que você vai passar 10 minutos orando e não terminou de confessar tudo que vem na tua mente. Então, essa humildade de dizer, cara, eu preciso de Jesus. Cara, apesar das coisas que a gente acerta na vida, ainda eu preciso de Jesus, eu preciso, sabe, de ajuda. E ter essa humildade diante do Senhor é muito, muito, muito importante. Então, humilhe-se diante de Deus ainda hoje. Conta para Ele os segredos do seu coração, confesse tudo aquilo que está pendente, apresente-se diante de Deus. E o texto diz que certamente Ele vai te exaltar. Certamente Ele vai te exaltar no momento certo. Em vez de ouvir, né, pessoas te aplaudindo, mais importante do que isso é você ouvir o céu te aplaudindo pela tua humildade, pelo teu reconhecimento, pelo teu quebrantamento. Isso é mais importante do que pessoas. Hoje, os seres humanos, a gente busca o aplauso dos homens. Olha só o que o cara fez, olha só o carro que comprou, a casa, a viagem, né? A ostentação dos bens aí que a gente tem no nosso mundo hoje. Mais importante é o céu te aplaudir, dizendo, cara, olha a atitude dessa pessoa. Posso te dizer? Na nossa conferência esse fim de semana, nós tivemos um monte de gente, mas um monte de gente, que se humilhou diante de Deus. E o céu aplaudiu. Eu não vou, obviamente, né? Não vou citar nomes aqui. Mas eu tive várias pessoas que me procuraram durante a nossa conferência para corrigir situações que não estavam corretas. Cara, sabe, a pessoa estava sendo cabeça dura, estava sendo turrão, estava sendo, sei lá, orgulhoso, estava sendo alguma coisa que não deveria ser. E, cara, desde confissão de erro, mudança de atitude, mudança de vida, posicionamento, pessoas que vieram me procurar, pastor, me perdoa, pastor, me desculpa, pastor, eu estou voltando, pastor, eu quero reconciliar, pastor, eu quero, sabe? Cara, pessoas que se humilharam diante de Deus, e Deus vai exaltar essas pessoas por causa dessa atitude, por causa dessa postura. Então, a novidade de vida, ela começa a partir de uma confissão do erro do passado. Essas pessoas que me procuraram e outras pessoas que procuraram outras pessoas, não precisa me procurar, mas pessoas que procuraram pessoas para se consertar, para se confessar, para se humilhar, para reconhecer os seus erros. Cara, essas pessoas agora acessam uma novidade de vida, porque a gente só acessa a novidade de vida a partir do momento que a gente reconhece o erro do passado, o erro daquilo que eu estava fazendo. E a partir do momento da confissão, a promessa de Deus é, Ele vai te exaltar.
Não é te exaltar para os homens verem, não é isso, mas te exaltar no sentido, cara, vai te dar uma nova postura, uma nova caminhada, um novo caminho, uma nova realidade, uma nova vida para você viver. Olha só essa frase-chave para a gente fechar. Só viveremos uma nova estação em nossas vidas quando nos desapegarmos totalmente da estação antiga e dos seus padrões. Só viveremos uma nova estação nas nossas vidas a partir do momento que nós desapegarmos totalmente da estação antiga e dos seus padrões. Portanto, humilhe-se diante de Deus ainda hoje. Humilhe-se diante de Deus ainda hoje. Se tem alguma coisa ainda que está te segurando, se tem alguma área onde você ainda está dizendo, não, mas isso aqui eu não abro mão, isso aqui eu preciso provar para todo mundo que eu sei, isso aqui eu, né? Vai ler o Sermão do Monte. Vai ler. Procura o Sermão do Monte. Vai ler o que Jesus diz sobre as pessoas abençoadas dessa vida. E quais são os comportamentos e padrões do coração das pessoas que Jesus diz que são bem-aventuradas. Vai ler. E você vai ver que a postura de humildade, de reconhecimento de erros, de confissão de erros, de ter uma identidade, um pensamento humilde, né, sóbrio a respeito de si mesmo, é o caminho para a gente experimentar aquilo que Deus preparou para nós. Nós vamos encerrar por aqui, porque eu já me empolguei. Vamos orar por isso. E amanhã eu volto, quinta-feira eu volto ao vivo com vocês, depois de um tempinho de descanso, tá bom? Obrigado, Deus, pela tua palavra nessa manhã. Obrigado porque, de fato, nós vivemos e servimos um reino que é de cabeça para baixo. Eu oro para que a nossa postura seja uma de humildade, nossa postura seja uma de quebrantamento, nossa postura seja uma de reconhecimento do quanto nós precisamos do Senhor. Sim, do quanto o Senhor já fez, claro, mas também daquilo que ainda falta fazer. E que nessa humildade nós possamos encontrar a graça que precisamos. O texto diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Deus, derrama a tua graça sobre nós à medida que nós nos humilhamos e reconhecemos o quanto precisamos do Senhor. Nós te amamos, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Receba nosso dia hoje, nossa vida hoje, colocamos em tuas mãos. E oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Grande abraço para vocês. Boa quarta-feira aí. Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Até lá.